Boa noite a todas e todos. É com enorme satisfação que eu dou início ao 10º episódio da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Esta websérie, realizada pelo projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Asbrad e com a Clínica do Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. O tema de hoje é muito importante, porque se trata tanto de fazer um balanço, como de propor requisitos para a colaboração das instâncias penal e trabalhista no enfrentamento ao tráfico de pessoas. A Lei 13.444 de 2016 adaptou e incorporou definitivamente as orientações do Protocolo de Palermo na legislação brasileira. E essa lei traz perspectivas importantíssimas, como, por exemplo, a necessidade de atenção às vítimas. Essa é uma demanda que precisamos atender. E hoje, sobre esse aspecto, vamos conversar com dois expoentes na matéria. Mas, antes disso, eu gostaria que vocês assistissem uma vinheta sobre Pílula do Conhecimento, patrocinada pela Clínica do Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome é Cristiane Lopes. Olá, meu nome é Natália, sou estagiária da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da FMG, e na Pílula do Conhecimento de hoje falaremos sobre a interface entre os aspectos penais e trabalhistas na lei geral. No Brasil, o tema do tráfico de pessoas tem forte impacto nos meios sociais e jurídicos, principalmente após a ratificação do país no Protocolo de Palermo, principal instrumento internacional sobre o tema, em 2004. A Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016, discorre sobre a repressão e a prevenção ao tráfico interno e internacional de pessoas, além das medidas de atenção às vítimas. Essa lei produziu alterações em legislações, como o Código Penal e o Código de Processo Penal. Seu objeto é o tráfico de pessoas cometido em território nacional ou no exterior contra a vítima brasileira. Essa lei trouxe uma maior abrangência das práticas tipificadas como exploração, que são passíveis de punição. No terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovado em 2018, foi proposto o fomento e fortalecimento da cooperação entre os órgãos públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Uma das medidas propostas é a incorporação da temática do tráfico de pessoas nas rotinas de fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, agora englobado pelo Ministério da Economia. É importante a atuação cooperativa entre as autoridades estatais e as instâncias do direito do trabalho e do direito penal no enfrentamento ao tráfico de pessoas, já que é possível perceber nos incisos 2 e 3 do artigo 149-A do Código Penal a inter-relação e interdependência entre o trabalho análogo ao escravo e o tráfico de pessoas, já que muitas vezes a finalidade do tráfico de pessoas é a exploração de mão de obra alheia. A inserção dos grupos móveis de fiscalização, por exemplo, mostra esse esforço estatal entre as instâncias do direito do trabalho e do direito penal como forma efetiva de atacar esse delito, que, apesar de antigo, perdura na contemporaneidade, vitimando tantos e tantas. É um prazer estar com vocês. Eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Cristiane Lopes, eu sou vice-gerente do projeto Liberdade no Ar e procuradora do Ministério Público do Trabalho. E agora, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Carlos Haddad, que é juiz federal e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e também o coordenador da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Carlos, com o senhor a palavra, por favor, peço que use aproximadamente 10 minutos para que depois possamos ouvir o nosso próximo convidado. Muito obrigada. Cristiane, eu que agradeço, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Esse evento, esse curso de inverno, né, elaborado pela Asbrad, né, o apoio do Ministério Público do Trabalho e também da Clínica de Trabalho Escravo, eu acho que está discutindo um tema que é muito importante, né, para o nosso país. O tema hoje é o tráfico de pessoas. É um crime que ele sempre teve, talvez, um tratamento um pouquinho marginal aqui no nosso país. Eu me lembro, a primeira incriminação dele
foi quando o Código Penal de 1940 fazia uma referência ao tráfico de mulheres, ou seja, aquela perspectiva de gênero, em que somente mulheres poderiam ser vítimas de um crime. Houve uma evolução com o passar do tempo, a nomenclatura mudou de tráfico de mulheres para tráfico de pessoas, mas o que acontece é que sempre teve uma perspectiva de exploração sexual. Era um crime incluído nos crimes contra os costumes, atualmente crimes contra a dignidade sexual. E isso aí deixava o Brasil um pouquinho atrás, assim, do resto do mundo, porque havia o Protocolo de Palermo, né, com diretrizes gerais sobre o tráfico de pessoas, e os países que aderiam a esse protocolo deveriam regulamentar internamente de uma maneira próxima, né, ao que o protocolo estabelecia. E o Brasil sempre esteve um pouquinho atrás disso. Então, sucessivas reformas nos anos 2000, 2005, 2009, né, foram cada vez mais tentando fazer essa aproximação. O tráfico de pessoas continuava com um aspecto ainda sexual, mas se previa um tráfico interno, previa-se também um tráfico internacional com uma pena mais grave, até que veio 2016. Em 2016, a Lei 13.344, ela realmente trouxe, foi uma certa revolução, eu posso dizer, porque ela trouxe o crime específico de tráfico de pessoas. E este crime específico, ele fugiu daquela estrita concepção de exploração sexual. Hoje, o tráfico de pessoas, né, ele é um crime previsto no artigo 149-A, é um crime que atenta contra a liberdade. Né? Ele está lá próximo do crime de trabalho escravo, né? Não foi uma escolha aleatória essa inclusão. O trabalho escravo está no artigo 149 do Código Penal. O 149-A é o tráfico de pessoas, porque muitas vezes são situações que se relacionam, né? Normalmente, o tráfico de pessoas em relação ao trabalho escravo, ele vai ser um crime antecedente, né? E isso sempre aconteceu nos crimes contra a dignidade sexual. O tráfico de pessoas sempre era um crime que antecedia a exploração sexual, a prática de casa de prostituição, o rufianismo, etc. O que aconteceu? A nossa legislação atual, né, em vigor há 5 anos, ela previu 8 verbos típicos, né, que caracterizam condutas, né, para tipificar a infração. Ela previu alguns meios, né, uso de fraude, abuso, né, força, violência, grave ameaça, e ela previu as finalidades. Dentre essas finalidades, nós podemos citar. Nós teremos aí o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, para redução à condição análoga de escravo, qualquer tipo de servidão, para a adoção internacional e também para a remoção de órgãos. Então, assim, é um crime hoje mais completo, que mais se aproxima dos padrões internacionais. Como que isso tem agora repercutido, né, criminalmente no nosso país? Eu posso dizer o seguinte, muito pouco ainda, né? Infelizmente, nós temos uma justiça criminal morosa. Essa lei é de 2016, ela, por vezes, ela está criando figuras, né, crimes novos, ela só vai poder ter aplicação, né, daquele momento para frente, sem nunca poder ser aplicada retroativamente para prejudicar alguém. Então, o que a gente pode esperar é o seguinte, o tráfico de pessoas hoje, na modalidade do artigo 149-A, ele tem que ter sido cometido a partir de 2016. E de 2016 até hoje, ele tem que ter sido processado, né, o réu julgado e passado por todas as instâncias judiciais. E isso é uma coisa que, às vezes, não se realiza aí nesse espaço de 5 anos de vigor da lei. Os dados atuais sobre o tráfico de pessoas, eu penso que eles ainda são muito pouco assim, explorados. A Clínica de Trabalho Escravo, né, e Tráfico de Pessoas, da qual eu sou um dos diretores, juntamente com a professora Lívia Miralha, nós realizamos, na verdade, uma pesquisa em processos judiciais sobre o trabalho escravo. É uma pesquisa que englobou processos de 2008 a 2019. O que a gente pôde apurar? Analisamos aí quase 1.500 ações penais, quase 500 ações civis públicas da Justiça do Trabalho, e o que a gente pôde perceber é que o prazo de duração normalmente vai ser, pelo menos na esfera criminal, vai ser superior a 5 anos. Então, trasladado isso para o tráfico de pessoas, né, que é um crime tal como
a redução à condição análoga de escravo, previsto lá nos crimes contra a liberdade do indivíduo, essa demora deve ser uma coisa comum. Outra questão que foi possível apurar. No caso do trabalho escravo, foram poucas as associações com o tráfico de pessoas. Pela pesquisa, o levantamento que eu pude fazer, o que eu consegui constatar? Nós analisamos também centenas de relatórios de fiscalização elaborados por auditores fiscais do trabalho. Apenas em 11 relatórios havia uma menção ao artigo 149-A. Nós também analisamos, essas são 432 ações civis públicas na Justiça do Trabalho. Em 6 sentenças proferidas por um juiz do trabalho, houve uma menção a um recrutamento fraudulento. E apenas uma sentença numa ação civil pública fez referência a tráfico de pessoas. E no âmbito criminal, a coisa parece até um pouco pior. Dos 1.464 processos criminais analisados, apenas uma sentença criminal fez referência à existência do tráfico de pessoas junto ao trabalho escravo. Como na época, é um processo de 2013, ou seja, como na época não existia ainda o crime do artigo 149-A, o que foi possível fazer caracterizou o crime do artigo 207, que é o aliciamento de trabalhadores no território nacional. Normalmente, esse artigo 207, ele era uma válvula de escape, era a incriminação que se podia aplicar para situações que tipicamente poderia se caracterizar um tráfico de pessoas. Mas como não tínhamos a incriminação na época, só a partir de 2016 é que podemos, então, verificar como vai ser essa aplicação. Então, o que a gente percebe é o seguinte: o tráfico de pessoas teve uma atuação um pouco marginal durante a sua existência, sempre vinculada a crimes contra a dignidade sexual. Ele surgiu agora com mais força em toda a sua amplitude a partir de 2016. E nos casos de trabalho escravo que pudemos analisar, a relação que se fez entre as duas condutas foram muito raras, muito poucas referências. Na verdade, o que parece que acontece, talvez sejam coisas que sempre precisamos melhorar. Normalmente, quando se realiza uma fiscalização do trabalho, constata-se lá, às vezes, um local, a pesquisa apurou isso, 95% dos casos havia condições degradantes de trabalho. E só aquilo é suficiente para caracterizar o crime do artigo 149 do Código Penal. Para poder avaliar o tráfico de pessoas, a investigação tem que ser um pouco mais aprofundada. Nós precisamos saber de onde vieram as pessoas, como é que elas foram, quais são os verbos típicos que foram praticados. Alguém foi aliciado? Alguém foi alojado, transferido, transportado? Houve emprego de fraude, de ameaça, coação? Era para finalidade de trabalho escravo? A finalidade de trabalho escravo parece ser a mais fácil de se constatar, ali nas condições degradantes. Mas é preciso ir um pouco além para que também haja incriminação pelo artigo 149-A. Então, é preciso que, a partir de agora, nós comecemos a pensar nisso. Trabalho escravo e tráfico de pessoas, em regra, são quase que indissociáveis. Obviamente que nós vamos conseguir caracterizar um trabalho escravo independentemente de um tráfico, de um recrutamento fraudulento e tudo mais. E vice-versa. Às vezes vai haver o tráfico de pessoas, mas o trabalho escravo, a exploração laboral, a exploração sexual posterior, ela não vem a se consumar. Mas, em regra, na cadeia de agentes envolvidos nessa prática criminosa, o que a gente pode perceber é que há um começo de um recrutamento, um aliciamento, o transporte, o alojamento e a efetiva exploração laboral daquela vítima. Uma questão que surge nesse aspecto: no direito penal, será que o último crime vai absorver o crime final, o crime anterior? Em regra, nunca foi assim nos crimes contra a dignidade sexual. Sempre entenderam que alguém que pratica o tráfico de pessoas também vai ser imputada a ele a prática do crime sexual. Nós esperamos que a nossa jurisprudência, ainda em formação, dado o caráter recente dessa lei, para os nossos padrões, ela também faça essa opção. Nós teremos, então, um crime de tráfico de pessoas, a qual se soma um crime de trabalho escravo. A questão é quanto tempo levará
para podermos, né, conduzir um processo criminal até o fim e qual que seria o grau de punição que essas pessoas receberão. Porque, falando de trabalho escravo, o que a gente pode apurar é que o índice de impunidade é uma coisa meio assustadora em nosso país. Muito obrigada, doutor Carlos. Essa introdução foi muito importante, né, para a gente contextualizar o quanto essas alterações são novas para que o sistema jurídico brasileiro possa dar a efetiva resposta a que a Lei 13.344 de 2016 veio exigir. Eu queria ressaltar que, além da questão da repressão, essa lei ela é muito importante porque ela traz princípios, e o primeiro dele é o respeito à dignidade da pessoa humana. Não podemos esquecer que, no enfrentamento ao tráfico, quem não pode ficar desguarnecido é a vítima, né? E nisso, eu queria fazer um elogio à Clínica de Trabalho Escravo, doutor Carlos, que se propõe a formar profissionais que possam dar essa assistência a vítimas resgatadas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas, que, como o doutor bem falou, são praticamente indissociáveis, e isso atende ao princípio da lei, que diz que é preciso dar esse atendimento integral à vítima. E, inclusive, ressalto aqueles que gostam do tema de imigração, a lei diz que isso deve acontecer independentemente da nacionalidade e da colaboração em investigações ou processos judiciais. Muito obrigada por essa fala. E eu gostaria de chamar agora o nosso próximo convidado, o doutor Sebastião Vieira Caixeta. Ele é procurador regional do trabalho, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, e dentro do Conselho, ele é o presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Bem-vindo, doutor Sebastião. Contamos com a sua fala agora para brilhantar a nossa websérie. Boa noite a todas as pessoas. Eu quero, de maneira muito especial, cumprimentar a minha querida amiga, Cristiane Sbalqueiro, vice-gerente do projeto Liberdade no Ar e mediadora desse evento nesta noite, e também cumprimentar o doutor Carlos Haddad, coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoa da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com quem terei a oportunidade de aprender e conversar nesta noite. E aí, cumprimentando o doutor Carlos pela sua manifestação inicial muito feliz, que faz associações que, creio, devem ser objeto da nossa reflexão nessa noite, que também foram ressaltadas pela querida mediadora Cristiane Sbalqueiro. Lembrando que o tema da noite é justamente esta interface entre os aspectos penais e os aspectos trabalhistas. Como ressaltado nesta manifestação inicial, esta deve ser o foco na nossa reflexão de hoje. Eu quero também aqui cumprimentar, antes de propriamente manifestar sobre o tema, os organizadores do evento, o MPT, a Asbrad, pela sua presidente, doutora Dalila Figueiredo, e também a clínica, já referida também pela professora Lívia Miralha. Esse tema me parece muito importante, em especial nesse momento em que estamos a complementar 5 anos da vigência da Lei 13.344. E também, evidentemente, objeto da própria série, o webinário, curso de inverno, realizado agora no mês de julho, porque no dia 30 nós marcamos o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E nada mais importante que nessa data
a discussão e a reflexão e difusão de conhecimento sobre essa temática. Portanto, muito feliz, e a perspectiva de abordagem transversal que se propõe a websérie, esse episódio de hoje, me parece fundamental. E isso a gente pode colher da manifestação inicial do Dr. Carlos Haddad, porque, de fato, nós estamos falando de um tema de muita complexidade, que esse grau de organização do sistema do tráfico de pessoas, e, evidentemente, sem deixar de lembrar da lucratividade dessa vil forma de exploração humana, que é estimada em mais de 30 bilhões de dólares, e que se faz necessário, para o seu combate, uma atuação articulada e em rede, voltada para a prevenção, investigação, repressão, punição desse crime e da violação também aos direitos patrimoniais, trabalhistas e previdenciários decorrentes desta infração constante da Lei 13.334 de 2016, que trouxe como diretriz justamente a necessidade de estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com a cooperação entre órgãos do sistema de justiça e de segurança, e a formação de equipes conjuntas. A atuação, portanto, para o eficaz combate a esse tipo de crime, a esse tipo de violação de direitos humanos, não é e não pode ser individual apenas, de um órgão, mas a atuação deve ser coordenada, cooperada e articulada. E, nesse sentido, a manifestação, o trabalho feito pela Clínica de Trabalho, nos dá, a partir da análise, inclusive, das ações já ajuizadas, essa necessidade muito premente de que o trabalho seja articulado desde o início, na sua prevenção, na preparação das equipes de fiscalização e de repressão, para que se tenha uma abordagem, não só dos crimes do artigo 149 e 149-A, e aqui o doutor Carlos lembra, de maneira muito pertinente, que são crimes que ofendem a liberdade individual, mas também a Cristiane já pontuou que, antes de mais nada, também ofendem a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade que é o marco e que é a razão primeira, fundante, não só do nosso ordenamento constitucional, mas de todo o arcabouço jurídico pátrio. E essa necessária interação do direito do trabalho com o direito penal deve se dar também e logo a partir do início das fiscalizações e da situação da necessária produção de provas, porque, como já ressaltado pelo doutor Carlos, e eu reitero aqui, é um crime complexo, que traz uma extensa forma de modos de agir, de tríade de ação, já mencionada pelo doutor Carlos, passando também pelos meios de
consecução do ilícito, que vão da grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, mas que também não se pode deixar de considerar das suas finalidades, seja a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, trabalhos em condição análoga de escravo, servidão, coação ilegal e exploração sexual. E muitas dessas finalidades se relacionam de maneira muito íntima com o direito do trabalho. E aí, essa necessidade de que, desde a prevenção, da apuração do crime, da fiscalização, da repressão e, principalmente, da colheita das provas, se tenha, seja pelos agentes fiscais do Ministério do Trabalho, também pelas polícias, mas também pelos órgãos do Ministério Público, o cuidado de que a prova ela seja rígida e válida, não só para a ação penal, que evidentemente sabemos, pela sua gravidade, exige ainda mais cuidado com o conjunto probatório, mas que também tragam os elementos para a reparação de âmbito trabalhista, porque nesse conjunto, me parece, né, e a clínica da UFMG, acho que muito bem demonstra isso nas suas exposições, é que poderemos melhor combater esse ilícito que tem, como já mencionado, várias dimensões e exige, portanto, a responsabilização nas suas mais variadas, nos seus mais variados âmbitos, seja de ordem penal, mas não só no contexto criminal, também no contexto trabalhista e também no contexto civil e administrativo. Creio que daí a felicidade desse evento e do tema a ser debatido hoje. E creio que as equipes que operam, seja na repressão, seja na prevenção e na fiscalização diária, têm que melhor estruturar a sua atuação para dar conta dessas várias faces desta mesma conduta e que a responsabilização seja efetiva nesses diversos campos de violação desse direito básico, desse direito humano, com repercussão no âmbito criminal. Fazendo referência que a situação hoje, inclusive, da pandemia da Covid, ainda deve ser mais acurada o nosso olhar, porque essas populações de vulnerabilidade, e os números demonstram bem isso, ainda estão hoje no risco maior de tráfico de pessoas a partir do contexto da pandemia. Então, esse eu acho que é o tema que a gente precisava aprofundar, sempre com esse olhar, Cristiane, doutor Carlos, as amigas e os amigos que nos assistem, para o eficaz, eficiente combate, repressão e prevenção dessa forma vil de exploração do trabalho humano. Muito obrigada, doutor Sebastião. Eu tenho aqui a satisfação de ver a chance de produzir uma prova rígida, e a sua fala certamente decorre de todo o teu esforço no Conselho Nacional do Ministério Público para fazer essa intersecção entre as esferas penal e trabalhista. Queria aproveitar agora esse momento, antes da gente passar para a próxima rodada de perguntas, para fazer alguns comentários sobre o que foi dito no chat e também trazer alguns questionamentos para os nossos participantes. Primeiro, lembrar que a Juliana Franklin fez uma pergunta. Ela pergunta nos seguintes termos:
quando nos depararmos com o trabalho em condições análogas à escrava, se a vítima estiver fora de sua origem, eu aplico o 149A. Se não houver essa saída da origem, fica no 149? Uma pergunta bem específica. E também gostaria de ler um comentário aqui da professora doutora Tatiana Friedrich, da Universidade Federal do Paraná, que comenta, muito interessante essa introdução, crimes tão difíceis da gente entender em todas as suas peculiaridades, e muito importante lembrar dessa previsão na legislação de imigração. Eu gostaria de acrescentar, a partir, né, das sensações que eu tive com a exposição desses dois excelentes conhecedores do assunto, que o Brasil tem, né, uma história de tráfico de pessoas, que é uma história que constitui a nossa sociedade, né? Não podemos esquecer que boa parte da nossa população veio traficada para ser escrava. Então, o tráfico e a escravidão estão na nossa história de uma forma indelével e até hoje tentamos nos livrar dessa herança horrorosa que é a causa de racismo e de muitas outras, de desigualdade social e de muitos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Quando foi abolida a escravatura, lembrando de novo, o que se discutia no nosso Congresso era quanto que os senhores de escravos seriam indenizados, né? E, de uma certa forma, com um passado como esse, o reconhecimento que o Brasil fez em meados da década de 90, de que ainda existe, apesar de proibido o trabalho escravo no Brasil, é algo digno de nota. Estamos fazendo um esforço para mudar um pouco esse passado, mas ainda não chegamos a ver, pelo que a nossa história demonstra, que o tráfico e o trabalho escravo estão indissociavelmente ligados. E sim, é claro que existe essa ligação entre tráfico e trabalho escravo, mas talvez precisamos de 20 anos para tentar entender que o gato, a figura do gato que aliciava trabalhadores, hoje deve ser lido como traficante. E embora a gente desprezasse a figura do gato, porque afinal de contas ele é peixe pequeno no trabalho escravo rural brasileiro, ele tem sua parcela de responsabilidade por compactuar com essa conduta criminosa. E hoje, revendo 5 anos após a promulgação da Lei 13.344 de 2016, talvez possamos, quando formos fazer as diligências e a apreciação dos casos concretos, atribuir a cada um a responsabilidade por aquilo que cometeu, como, inclusive, o perdimento das terras que estaria previsto, né, e foi previsto numa emenda constitucional para aqueles que utilizarem terras para exploração do trabalho escravo. Então, com essas reflexões, eu queria fazer uma segunda rodada de falas, entregando a palavra ao doutor Carlos Haddad, para que faça seus comentários sobre as perguntas, né, refrescando Juliana Franklin sobre 140, a aplicação do 149, 149A, e também sobre esse estado de coisas em relação à evolução do Brasil no combate ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Doutor Carlos. Obrigado, Cristiane. É uma satisfação estar aqui, ouvir o doutor Cacheta, né? Quero abordar um pouquinho das coisas que ele falou, sobretudo em relação às provas de um processo trabalhista, um processo criminal. Mas antes, deixa eu só então tentar responder a Juliana. Se a gente encontra, né, foi feita uma fiscalização, encontramos pessoas que não são daquele local, né, há o tráfico de pessoas. Juliana, eu acredito o seguinte, há um indício, é possível que, né, porque assim, a pessoa já não está no local, é possível, ela não é daquele local, é de outra, a origem dela é diversa, é possível que tenha havido uma transferência ou um transporte para aquela região. Por isso que eu disse antes, precisamos investigar. Né? Acaba quando no trabalho escravo nós constatamos condições degradantes, aparentemente é mais fácil de se provar isso, né? Visualmente. A gente tira fotografias, grava aquelas imagens e a gente constata, né, uma situação de alojamento, de condições de trabalho muito ruins. Agora, essa investigação do tráfico de pessoas vai depender, há um indício porque ele não é daqui, mas aí nós temos que perguntar, os meios foram utilizados? Fraude, né, violência, coação, né?
A questão do trabalho escravo, se estiver constatada, a finalidade foi para aquela conduta. Então, nós precisamos realmente, numa situação como essa, aferir, acho que basicamente, o meio empregado. Se houve algum daqueles meios previstos no artigo 149A, né, junto com uma transferência da pessoa, provavelmente há um tráfico de pessoas. Outra coisa, né? E se não houver essa saída da origem, pode haver o tráfico de pessoas? Pode. Uma característica do tráfico parece até, assim, contraditório, mas não é. É como a doutora Cristiane mencionou, né? Nossa história e o tráfico de negros que havia da África, a gente sempre pressupõe o tráfico como movimento, mudar de um local para outro. Mas nós temos modalidades de tráfico de pessoas no nosso país que independem dessa movimentação. Por exemplo, quando nós compramos alguém, isso aí pode caracterizar o tráfico de pessoas. Quando nós alojamos uma pessoa, acolhemos essa pessoa e utilizamos de grave ameaça, violência, para submeter ao trabalho à condição de escravo, isso aí caracteriza o crime, né? Então, assim, a movimentação não é um elemento necessário para o tráfico de pessoas. Porém, se numa determinada fiscalização se detecta que houve essa movimentação, temos que investigar um pouquinho mais, porque talvez exista ali a figura do tráfico. E uma coisa que também eu queria mencionar, diz respeito ao que o doutor Cacheta falou sobre a questão de provas, né? Eu pude observar na pesquisa que a Clínica de Trabalho Escravo realizou, que muitos processos criminais, eles resultavam em absolvições por falta de provas. E isso tinha uma explicação, assim, muito básica. Às vezes o processo demorava anos para tramitar. No momento em que havia uma audiência para produzir as provas, não se localizava mais vítimas, não se localizava mais testemunhas, não se localizava ninguém. Então, isso aí levava muitos juízes federais, né, que são competentes para julgar o caso do trabalho escravo, levava eles a proferir uma sentença absolutória. E é curioso, né, porque a Justiça do Trabalho, ela também precisa de provas para poder reconhecer que houve, né, uma violação, uma irregularidade trabalhista, né, uma violação aos direitos do trabalhador. Como é que, o que me espanta um pouco assim, é como é que as instituições não se comunicam, né? Nós conseguimos apurar que havia lá mais de uma centena de ações criminais e trabalhistas que foram propostas em relação ao mesmo fato. Só que não havia nenhuma conversa, nenhuma comunicação entre Justiça do Trabalho e Justiça Federal, entre Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. Será que a Justiça do Trabalho, que costuma ser mais célere, ela não teria lá uma prova produzida que poderia ser emprestada para a Justiça Federal? Né? Então, assim, nós precisamos pensar nessas situações, né? Como aprimorar a forma de atuação. Foi muito bem lembrado pela doutora Cristiane, o doutor Cacheta também, que a lei do tráfico de pessoas, ela é um tripé, né? É a prevenção do crime, a repressão do crime, né, em relação ao qual eu estou mais falando, e também a assistência às vítimas, né? Então, para a gente conseguir alcançar esse tripé, eu acho que a atuação judicial é muito importante, uma atuação judicial efetiva. Então, se a Justiça do Trabalho tem uma atuação eficiente, assim como a Justiça Federal no âmbito criminal, provavelmente, em termos de prevenção, deve surtir algum efeito, né? A finalidade, em tese, do direito penal, da pena, é para isso, né? Eu condeno alguém para mostrar que, não cometa esse crime novamente. E para mostrar para a sociedade que, se vocês incorrerem na mesma conduta que essa pessoa fez, provavelmente vocês serão condenados como ele. É algo que, assim, é reprovável e que, então, nós temos que evitar. E aí, então, nós precisamos estruturar esse braço da justiça, acho que ter uma maior comunicação entre as instâncias judiciais, entre o Ministério Público, para poder resolver essas questões, que não são de difícil solução, né? É possível, talvez, boas práticas, né, aplicadas nas diferentes justiças, pelos diferentes ministérios públicos, né, trabalhista e federal, eu acho que podem atuar de uma maneira que permita com que a atuação de prevenção e repressão ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas seja mais eficiente, não é? E, basicamente, eu acho que isso aí é termos sempre a mentalidade aberta para podermos, né,
pensar que o nosso trabalho depende de muitas interfaces. Nós não estamos isolados, não somos, talvez, heróis isolados em ilhas que vão atuar separadamente, porque a atuação conjunta, racional, concatenada, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer resultados muito mais produtivos. Importantíssimo, doutor Carlos, essa fala. Um dos objetivos do Projeto Liberdade no Ar e da websérie Cursos sobre Tráfico de Pessoas é justamente propiciar o encontro de tantos agentes que atuam com as mais nobres intenções de realmente combater o tráfico. E o doutor aponta algumas lacunas que precisamos preencher, e acredito que o fato do senhor enxergar as lacunas já é o primeiro passo para que esse caminho seja percorrido. Eu queria agora passar, então, a palavra ao doutor Sebastião para suas considerações. Doutor Sebastião. Obrigado, Cristiane. Eu quero também, aqui, na mesma linha do doutor Carlos, enfatizar isso, e, mais uma vez, reiterando que é exatamente esse o foco desse episódio dessa série. E até porque os estudos da clínica coordenada pelo Dr. Carlos nos dão conta disso. Um trabalho que não tem essa coordenação desde o início, ele pode ser, e no mais das vezes é falho nesta produção e na colheita desse conjunto probatório. É extremamente necessário que todas as instâncias desse sistema de justiça e do sistema de segurança, as polícias, o Ministério Público, os órgãos de assistência, que também acabam por participar de operações de fiscalização e de repressão, estejam bem ciosos da necessidade desse trabalho em conjunto e que a gente possa disseminar essa cultura interinstitucional. Nós temos isso, acho que de algum tempo, como experiência do nosso grupo móvel de fiscalização, que já vem atuando no Brasil desde 1995, e que tem feito um trabalho muito mais voltado, é verdade, para a repressão ao trabalho em condições análogas de escravo. Precisamos avançar nessa situação do tráfico de pessoas, até para poder dar a resposta adequada a essa pergunta que nos foi feita, já bem respondida pelo doutor Carlos Haddad, do olhar também para a circunstância das circunstâncias penais do artigo 149-A. Esse trabalho articulado, e que vem dos planos nacionais de erradicação do trabalho escravo, e que, de certo modo, se está tentando replicar no âmbito dos planos nacionais de combate à erradicação do tráfico de pessoas, isso precisa ser enfrentado e precisa ser, mais do que isso, introjetado na cultura de atuação dessas instituições. O doutor Carlos bem expõe que os órgãos de justiça não conversam, mas, mais que isso, os órgãos de cooperação, até mesmo do Ministério Público, também não fazem esta conversa, essa articulação, esse trabalho coordenado como deveria. E nesse sentido é que aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, nós sentimos a necessidade de criação desse Comitê Nacional do Ministério Público de combate ao trabalho em condições análogas de escravo e ao tráfico de pessoas, que tem como... Ele foi instituído pela Resolução 179/2019,
e tem justamente, além de estudar, de elaborar estudos, propor medidas de aperfeiçoamento, buscar a convergência de atuação de todos os ramos e unidades do Ministério Público quanto ao tema. É dizer, como o doutor Carlos Haddad bem disse, dessa necessidade do Ministério Público Federal conversar com o Ministério Público do Trabalho e também com o Ministério Público Estadual, para que essa atuação, ela convergente entre os órgãos do Ministério Público, possa melhor também conversar com os órgãos das polícias, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, as polícias militares, civis, que também podem contribuir com isso, e também os demais órgãos parceiros, Defensoria Pública, e as entidades também das universidades, como a própria clínica, e outras tantas que são objeto de um trabalho e um esforço de cooperação. Mas isso precisa ser melhor estruturado, e isso precisa passar, inclusive, pois me parece, por uma situação de melhor treinamento de todas essas equipes, para que possa dar conta desse tripé a que faz referência a doutora Cristiane, doutor Carlos, e que é estruturado na lei de regência, que passa pela prevenção, pela repressão e também, evidentemente, com muita força, pela assistência às vítimas. E esse ponto, me parece que precisa ter como muito presente na atuação de todos esses órgãos e entidades, todos aqueles pressupostos, aquelas medidas que são enumeradas no plano nacional de enfrentamento, não só do trabalho escravo, mas também do tráfico de pessoas. E, nesse contexto, o Conselho Nacional tem buscado fazer, a partir do CONATETRAP, esse comitê, essa articulação, né, inclusive interação, sempre que possível, com o Conselho Nacional de Justiça, que tem também um comitê de temática similar, que é desenvolvido no âmbito daquele Conselho do Poder Judiciário. Acho que essa interação é absolutamente necessária no âmbito dessa, para que a gente possa ter a responsabilização, mas também a prevenção e assistência às vítimas, já que há, sim, transversalidade e muita complexidade nessas violações de direitos. Excelente, doutor Sebastião. Essa visão retrospectiva, prospectiva e a identificação dessa importância de um fortalecimento da rede só nos motiva a continuar nessa caminhada. O Brasil vai caminhando, e nós temos aqui, dentre muita gente assistindo o programa e comentando, muita gente felicitando, dando parabéns, marcando presença, mostrando a importância de estar aqui juntos fazendo essas reflexões. Muita gente, inclusive, da sociedade civil, das pessoas que acolhem imigrantes, que cada vez se embrenham mais nessa luta, e com o que nós estamos debatendo aqui, terão elementos para, até mesmo nas entrevistas com pessoas que estão sendo atendidas, colher informações sobre quem foi que trouxe quem, da onde, para onde, como, de maneira a construir, resgatar a verdade de uma forma mais ampla, para que ela possa ser depois escrutinada pelo Poder Judiciário nos processos que vierem a julgar tanto a esfera trabalhista quanto a esfera criminal, esse crime horroroso que é o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Então, nós já estamos aqui nos encaminhando para os momentos finais desse nosso debate. De minha parte, eu queria novamente marcar o aspecto histórico, o quanto o nosso país evoluiu e a importância de que prossigamos evoluindo no caminho correto, que é o de ser um Brasil honesto, que reconhece as suas mazelas e, como resultado desse reconhecimento, deve sim empreender todos os esforços para combater essas mazelas. Isso, é claro, fica dificultado quando essa ideologia neoliberal
avança sobre vários poderes da República, sobre várias instituições da nossa República, prejudicando as conquistas da classe trabalhadora e prejudicando o próprio Estado, o próprio papel repressor do Estado relativamente a esses crimes que representam gravíssimas violações de direitos humanos. Estou aqui me referindo à importância de dar o devido peso ao que deve ser o combate ao tráfico de pessoas no Brasil. No programa de ontem, o representante da Polícia Rodoviária Federal falou de como estamos avançados no combate ao tráfico de drogas e o quanto, quando a gente fala de tráfico de pessoas, a profissionalização do Brasil é muito inferior. Então, o que vale mais, né? A pessoa ou a mercadoria? Acho que todos nós precisamos fazer essa reflexão e sim dirigir esses esforços para combater essa prática hedionda. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra novamente aos nossos participantes para as breves reflexões finais, para que a gente possa manter o nosso cronograma e estar encerrando aproximadamente às 8 horas. Doutor Carlos? Obrigado, Cristiane. Você tocou num ponto essencial, né? Eu acho que nós evoluímos muito no enfrentamento ao trabalho escravo, e acho que agora começou também uma onda, né? um novo direcionamento ao tráfico de pessoas, né? O Brasil, isso é até curioso, eu fico até me questionando. Na pesquisa que fizemos, nós apuramos que houve 1.500 processos criminais de 2008 a 2019. Foram praticamente, acho que todos os crimes cometidos no país identificados, né, que viraram uma ação penal. Se nós pensarmos assim quantitativamente, não é algo tão significativo. Eu fico imaginando o seguinte, na cidade de São Paulo, o tráfico de drogas, em um mês, provavelmente, tem mais de 1.500 processos criminais a respeito disso. Mas acaba que o tráfico de pessoas é uma coisa, acho que não nos toca muito, né? Viola bens, assim, expressivos, a dignidade da pessoa, é uma exploração abusiva, né? Do mais forte, talvez, pelo mais fraco, e isso acabou que repercutiu numa estrutura, né, de enfrentamento muito expressiva, né? Desde lá do reconhecimento pelo Brasil, os grupos de especialização, de fiscalização móvel, né, são verdadeiros heróis, aí, os auditores fiscais do trabalho, nessas missões, né, que realizam pelo país, a atuação do Ministério Público do Trabalho, no âmbito federal também, o Ministério Público Federal, eles já participam, né, de fiscalizações, formam grupos conjuntos, né, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, eu acho que nós já conseguimos muito, avançamos muito, mas é aquela filosofia da melhoria contínua, sempre temos que pensar em como podemos avançar mais. Aquela história de que em time que se está ganhando não se mexe, eu acho que não funciona, não. Vamos tentar mexer um pouquinho para cada vez nos aprimorarmos. E acho que o próximo desafio é o tráfico de pessoas. Se o tráfico de pessoas tiver a estrutura que o enfrentamento ao trabalho escravo já tem, né, e é algo que pode ser compartilhado, eu não tenho dúvida de que nós teremos aí o surgimento, né, a identificação de situações em muito maior quantidade do que hoje nós conseguimos apurar, né? E, de toda maneira, né, para terminar, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite, agradecer aí a toda a audiência, né, por prestigiar esse evento e sempre me colocar à disposição, né? Acho que faz parte da minha missão como juiz, como professor, né, tentar dar uma contribuição para a sociedade. E por meio da clínica, por meio da minha judicatura e pela faculdade de Direito, eu tento fazer isso, né, para tentar construir um país um pouquinho menos pior do que ele é. Muito obrigada, doutor. Doutor Sebastião, por favor. Obrigado, Cristiane. Eu queria, aqui, nessas palavras finais, tentar fechar um pouco do que foi, me parece, a tônica desse nosso evento de hoje, esse encontro. Há muito conhecimento a respeito, Cristiane nos traz, desde os dados históricos, a Clínica de Trabalho, doutor Carlos e doutora Aliana, nos trazem essas informações, inclusive das ações ajuizadas. Há estudos
do UNIDOC, que nos fornecem o perfil das pessoas que são traficadas, né, que são vítimas preferenciais desse tipo de exploração, desse crime bárbaro e vil exploração dos direitos fundamentais humanos, e a necessidade que eu acho que essas instituições todas, que têm um esforço tremendo de reprimir, de prevenir e até de dar essa assistência, de melhorar esses seus protocolos. Como bem disse o doutor Carlos, muito foi feito, mas há ainda muito mais que se pode fazer. E eu acho que, a partir desse conhecimento acumulado, dos estudos feitos, dessa troca de experiência, se pode aperfeiçoar os protocolos de atuação, se pode ainda mais se fazer mais acordos de cooperação, para que a atuação seja muito mais firme, muito mais efetiva, muito mais eficaz. Acordos como o Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o MPT, a Polícia Rodoviária Federal, a ASBRAD, objetivando o desenvolvimento de ações conjuntas previstas no projeto Mapear do enfrentamento de trabalho escravo. Esse projeto maravilhoso do MPT, que tem a nossa querida Cristiane como vice-gerente de Liberdade do Ar, também que tem dado um resultado bastante importante na sensibilização, na informação e na denunciação desse crime. Um projeto que da nossa Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, enfrentamento do tráfico de pessoas, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, que vai justamente nessa linha, e esse trabalho que tem que ser sempre articulado com as instituições de justiça, com os juízos, né? Acho que a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal em especial, e os ministérios públicos também, o Ministério Federal, o Ministério Público do Trabalho, mas também acho que o próprio Ministério Público dos Estados pode contribuir. Evidentemente, essa articulação é necessária com os auditores fiscais do trabalho, com as defensorias públicas, com os órgãos e entidades que têm bastante experiência e que têm feito trabalho abnegado nesse sentido, inclusive da sociedade civil, juntamente também com a academia. Nós temos aqui hoje a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um trabalho maravilhoso, mas existem outras iniciativas também da academia que podem auxiliar muito no desenvolvimento, né, desses protocolos, no aperfeiçoamento desses protocolos, para que a atuação ela seja muito mais efetiva e eficaz nesses três componentes, nesses três itens, nessas três dimensões desse tripé, do protocolo de Palermo e da Lei 13.334 de 2016, que passa necessariamente pela prevenção, pela representação bastante dura, bastante vigorosa, e também pela assistência às vítimas. Inclusive, muito obrigada, o quadro de imigração. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigada, estamos chegando ao final. Amigos, antes de encerrar esse episódio, eu queria lembrar vocês que hoje é quinta-feira, amanhã não tem websérie, mas semana que vem a nossa programação está excelente. Na segunda, vamos debater o tema do trabalho escravo doméstico, que, como vocês devem estar acompanhando pela mídia, está sendo recorrente no Brasil. Resgate de trabalhadoras domésticas traficadas acontecendo em pleno 2021. Na terça-feira, vamos abordar o tema do papel do setor financeiro no combate ao crime do tráfico de pessoas e trabalho escravo. Vejam a importância. Será que dá para seguir o dinheiro ou follow the money? Será que o setor financeiro tem algo a nos... a somar nessa rede de combate ao tráfico de pessoas? Na quarta-feira, o tema é o jornalismo investigativo e uma homenagem
da websérie a esses bravos jornalistas que têm a coragem de fazer reportagens que muitas vezes os colocam em risco para apurar os mais distintos rincões e tratar o tráfico de pessoas numa perspectiva humana e acessível a todos os cidadãos. E vamos ter esse episódio dedicado, convidando jornalistas experientes que fizeram reportagens excelentes sobre esse tema. E na quinta-feira que vem, nós vamos falar de boas práticas que existem no nosso país para o combate ao tráfico de pessoas e atendimento às vítimas. Então, a vocês que estão nos acompanhando, a vocês que chegaram agora, não percam. Semana que vem está excelente. Nós esperamos você na websérie sobre tráfico de pessoas, esse curso de inverno que está a pleno vapor, e queremos que fiquem conosco para a próxima semana e para o encerramento na semana seguinte. Contando com a permanência de todos, contando com a contribuição, com a participação de vocês nos chats, eu me despeço aqui em nome do Projeto Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho, da Asbrad, da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Até segunda-feira, amigos!